Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos novamente ao Papo Sem Fronteira, um programa que promete, né, e tem entregado conhecimento diversificado, são vários profissionais de várias áreas, e eu estou aqui com uma pessoa muito diferente hoje, que é o Eduardo Luiz, né? Ele que é lá do Papo de Busão, tá? Ele é supervisor na Autobless, que é uma empresa de ônibus, tem 350 carros. Seja bem-vindo, Obrigado. Edu, aqui ao nosso programa. Rodrigão, obrigado. O convite foi feito. É um prazer, um dos maiores presentes que eu estou tendo esse ano estar aqui contigo. Acompanho vocês. E quando você me fez o convite, não muito tarde, logo ali que a gente se conheceu aqui, né? Já conhecia a empresa, já conhecia tudo, mas no evento a gente se conheceu. Houve aquele convite, né? E estar aqui hoje para falar com o seu público e com o meu público é fantástico. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que aquele negócio da graxa no poro, né? Quem mexe com pneu fala do negro de fumo, quem mexe com combustível fala do óleo diesel, É, e nós que, né, que temos história aí na carreira de manutenção, você está na carreira de manutenção, a graxa no poro não sai mais, né? como eu posso dizer, o santo bateu, né? O santo bateu. O santo bateu, foi amor à primeira vista, né, Rodrigo? A minha esposa estava lá no evento também, falou assim, pô, cara, o Rodrigo é gente boa mesmo, gostou de você. Você já conhecia ele? Não, conheci. Caramba, pensei que já se conhecia faz tempo. Não, conheci ele hoje aqui. E estamos aqui através, né, do Kleber, né? Do Kleber Elétrico que a Kleber gente se Elétrico. conheceu. Como eu conheci o Kleber através do Eric da PPG. E assim, nesse mundo a gente vai fazendo amigos, né? Network puro. Network, ó, puríssimo. Por quê? Pessoas focadas no que faz, pessoas são pessoas de cabeças pensantes. Somos de uma geração de cabeças pensantes. Só. Eu ouvi até um comentário de um cara que eu acho fantástico, mas não lembro o nome dele. Eu sou muito ruim de gravar nomes. Ele falou, disse uma coisa num podcast que vou levar pro resto da vida. Somos uma geração muito analógica que se adaptamos muito rápido ao que está acontecendo nos dias A atuais, tecnologia. a tecnologia. E devido à tecnologia, estamos aqui de frente um ao outro para Conversando, bater né? nesse papo aqui e trazer um pouquinho desse mundo de manutenção, desse mundo de podcast, desse mundo que, cara, tá fervendo. Tá fervendo. E eu gosto demais, amo, sou apaixonado. Me apaixonei em ficar atrás do microfone, Microfone. de frente com as câmeras, conversando com vocês e com você. E estar aqui hoje é uma das paixões que eu adquiri nesses longos 42 anos da minha vida. E a manutenção, o transporte vem também paralelo. Digo que o meu coração profissionalmente hoje está bem dividido, bem preenchido. Entre as câmeras e a responsabilidade de fazer uma manutenção com qualidade e no teu caso, manter uma taxa de ocupação, né, de Sim, ociosidade baixíssima e de emprego do veículo muito alto. sim, Muito legal. a gente é igual o Batman, né? Trabalha à noite, então à noite o bicho pega, enquanto a maioria da galera tá dormindo em casa, à noite a gente está lá trabalhando com a equipe focadíssima para atender o cliente, né, da empresa que a gente trabalha, né? Para aquele ônibus chegar no ponto final, passar ponto a ponto, fazer um itinerário certinho, ter um MKBF alto e os processos, né? Hoje, antigamente, a manutenção em si, ela pegando, me permitindo falar disso, a manutenção antigamente não era focada tanto em MKBF e não se falava tanto em processo. Ou se fazia processo e não sabia o que era processo. Então era uma coisa meio perdida, Sim. né? Isso em geral, tá? Seja ele no caminhão, seja ele no ônibus, seja ele num carro a gasolina, numa frota, não sabia o que era processo. Você tinha gestores, que também não se falava gestores, era chefe, e chefe, E literalmente, e chefe, chefe. Né? Hoje não é que gumertizou essa situação, não é isso não, mas é que o processo, como eu venho frisando, o processo ele foi se aperfeiçoando e cobrando isso das pessoas.
É uma evolução natural, né? Sim, De trazer sempre, buscar sempre a perfeição e vai nesse caminho, conciliando os aparatos, né, de ferramentas e controles, né, processos e procedimentos, formas, né, de entendimento, de gestão, mais acuradas para poder atingir o objetivo, até porque a humanidade está cada vez mais exigente. sim. E cada vez mais exigente, né, aproveitando um pouco o teu gancho, o usuário não vê, como na corrida, nós estávamos falando no intervalo, né, que quem está lá com o espectador vê o caminhão correndo, né, no nosso caso, a Kleber Electric, né, da Electric Truck. Um abraço ao meu amigo Kleber, a todo o pessoal da equipe, né, que faz com que a gente consiga, junto com a Copa Truck, fazer um show, mas eles não veem o que acontece atrás dos boxes, né? O mecânico queimando todos os braços para arrancar uma turbina no meio da corrida e colocar o caminhão para rodar, que é o trabalho que você falou muito bem, né? O trabalho de Batman, né? De morcego, enquanto toda a grandíssima maioria da população está dormindo, vocês estão lá com quase 70 veículos parados essa noite fazendo manutenção, né, ou corretiva, preventiva ou preditiva, para manter essa frota operacional, né, tentando atender o cliente da melhor maneira possível. Sim, é, você vê, por noite, são 70 fichas que os motoristas abrem, são 70 ônibus. Nós temos que dar conta de uma frota de quase 380. E tem que E acontecer, tem que porque acontecer. tem que estar na linha no outro dia cedo. Sim, e aí você tem uma reserva técnica, que se seu carro, por exemplo, tem o carro de motor e tem o carro de câmbio. Se eu não tenho um motor e um câmbio reserva, esse carro vai ficar parado. Tem. Então eu tenho lá hoje, eu tenho uma reserva técnica lá de 25 carros. Hoje deu um caos. Eu tenho hoje 20 carros parados. Então eu tenho que ganhar e ganhar, não tem outra alternativa, porque senão eu vou deixar aquela senhora que vai para o hospital, vai perder o horário, vou deixar o cara que tem o compromisso de ir para a escola, para o trabalho, enfim. Então a equipe, quando a gente vai bater um papo semanalmente com a equipe, a gente já foca em processos. Olha, a gente precisa E entrega, né? Porque é entrega entrar real. Porque exatamente. é diferente de uma situação que você, entrega amanhã, que não faz diferença nenhuma, né? Sei lá, eu não sei quantos passageiros hoje, né, transportam ônibus, eu acho que dependendo do tipo de composição, muito mais do que 300, quando Sim. pega os biarticulados, etc, né? Se você for contar por passageiro ou por meia viagem, ou uma viagem completa, né? Indo TP, TS, indo e voltando, um ônibus aí grande como super articulado, ele carrega. Mas assim, ó, tranquilamente umas 310 pessoas. Então imagine esse ônibus não estar na linha, fazendo N viagens por dia, quantas Aí você, centenas ou milhares de pessoas são um prejudicadas. ônibus Um desse, ônibus. você chega a fazer 8 viagens por dia. 8. Você vezes 8, 24, 2.400 pessoas. Um ônibus, Bem light, tá? bem Um light. ônibus. Aí você pega ônibus menores com 13 que chega a carregar em uma. Ó, olha só a conta como é louca. Eu tenho um super articulado, que é a maior tecnologia que nós temos em São Paulo. Chega numa meia viagem, uma viagem, chega a carregar quase 312, 313 pessoas. Um ônibus padrão de 13 metros, que é o que anda ali pela periferia e faz o bairro a Faz a bairro e coleta, tal. vai. Ele chega a transportar aí por viagem 200 e poucas pessoas. Caramba. Porque ele leva do bairro para o terminal. E é aquela loucura, né? E é bate e volta. Tem linhas que dá 2 relatórios. São quase 20 viagens. São quase 15 viagens. É muita coisa. É muita coisa. Eu conheci o Eduardo, nós falamos ali no começo, né? Foi num evento agora de final de semana, Da Móvel One. da Move One. Um abração para o nosso amigo em comum, o Herbson, que é uma pessoa que está focado no segmento de manutenção, né? No somente do transporte coletivo, em especial na manutenção de veículos rodoviários, né? É um profissional diferenciado, eu fui apresentado para ele, eu tive a oportunidade de palestrar no evento dele, ele lançou a Move One, que é uma empresa especializada na gestão
e consultoria focada para esse segmento. Foi lá que nós nos conhecemos. Aí eu falei um pouquinho lá, deu essa sinergia, a gente fala da mesma linguagem. Você contou um pouquinho para mim ali nos bastidores quem é o Edu, e eu que gostaria que vocês contassem para o nosso telespectador quem é o Edu, para mostrar que a gente começa normalmente, né, no início de carreira muito árduo, né, são anos, né, De trilhando essa chegar. carreira para chegar na posição que a gente ocupa hoje. Antes de eu começar a minha apresentação, outro presente também que eu tive esse prazer deste ano foi ter conhecido o Eberson. O Eberson foi meu gerente onde eu estou hoje, né? E ali também foi um amor à primeira vista. E ele criou a Move One, fez o evento, estávamos lá no evento como apoiador também, foi uma coisa fantástica. O Eberson, um abraço. O Move One tá aí, galera. Quem quiser, tá nas redes sociais, pode entrar no Papo de Busão. Escrevam lá, Move One, tá lá. Move One já é uma realidade, né? Junto com a Teltec e a Expert, que apoiaram o evento. E então, esse ano, nós tivemos essa cerejinha do bolo, que foi a estreia da Move One. E o Eduardo veio assim, o menininho lá, o Eduardo, menino, né, vem de família oriunda do ônibus, onde desde criança, desde sempre, apaixonado por duas coisas. Pelo ônibus em si, pela manutenção. Meu pai era de operação, né? Meu pai é operacional puro, nunca trabalhou na manutenção, mas eu ia receber o pagamento dele dentro da garagem, né? Pequenininho, e eu ficava sentado aonde? Do outro lado da calçada, dentro da garagem, olhando para onde? Para manutenção, vendo os carros fazendo a corretiva, a preventiva, os ônibus que eu via na rua, sem roda, sem pneu, Sem motor. no cavalete, o motor aberto, tinha muito 362. Então aquilo ali foi uma lembrança que eu tenho até hoje, muito nítida, que ali foi a minha primeira paixão, e enquanto eu não fui lá dentro da manutenção conhecer aquele processo pequenininho, eu não iria sossegar. Então, toda criança, quando ela quer alguma coisa, ela chora. Então, eu dei uma chorada, quem não chora não mama, então eu fui lá conhecer, e hoje, né, a minha trajetória, comecei como cobrador de ônibus, né? Depois de cobrador, não me deram oportunidade como motorista nessa mesma empresa que meu pai trabalhava. Eu me vi com o nome tudo certinho, comprei um caminhão 3/4, fui trabalhar de entrega. Não gostei, não era minha, não queria. Embora fazia eu mesmo a manutenção do caminhão, mas não queria. Queria voltar para o ônibus, e voltei para o ônibus como motorista em 2010. Fiquei um bom tempo na aviação Santa Brígida, trabalhei na Sambaíba, né? Foi o começo, depois Santa Brígida, onde eu conheci pessoas que viram um talento em mim. Apostaram, falaram: olha, vai lá, você tem um perfil para ser instrutor, se forma, corre atrás. Isso na minha formação para entrar na empresa. Então eu fui, fiz o que eles me indicaram, virei instrutor depois, não lá, né, em outro lugar. E depois eu peguei uma crise, o país pegou uma crise, né, em 2015. Me vi desempregado e voltei para o ônibus de novo como motorista na aviação Transpasso. Fiquei muito pouco tempo de motorista, fui para a área de treinamento, também fiquei muito pouco tempo e fui para a manutenção. Recebi uma proposta para manutenção e, manutenção na veia. Fiquei lá na Transpasso por quase 9 anos na manutenção, aonde foi uma escola, aonde foi o meu Senai, aonde foi o meu A tua faculdade, a minha pós-graduação, faculdade, a teu pós-graduação, doutorado, tudo. Passei por todas as áreas da manutenção, todas. Desde a consultoria técnica até uma corretiva, preventiva. São Paulo tem uma área que se chama Amostral, que é todos os ônibus de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, ela convoca por cada empresa 4 a 5 ônibus para vistoria dentro do pátio dela no Paris. Então eu fiquei nessa parte, eu e um outro supervisor, por quase 4 anos e meio, 5 anos, Sim. cuidando desses carros. E por quê? Porque esses carros são a noiva da empresa.
tem que chegar lá e não dá nada, porque senão, se der, a empresa perde pontuação no ranking. Então, olha a responsabilidade. Então, eu sempre fiz com amor, sempre fiz com um pouquinho de loucura, né? Um pouquinho de loucura. Você tem que ser um pouquinho de louco na manutenção para fazer as coisas, ser arrojado. Tive supervisores acima de mim, gerentes, CEOs, o CEO da empresa que gostava dessa situação, me dava todo o foco, me dava todo o caminho, né, para que eu fosse fazer o que eu tinha que fazer. Sim. E aí eu me vi uma outra proposta, a empresa também estava mudando, fui para uma outra empresa, chama Autobless, estamos lá, a parte noturna, comandando, liderando, aprendendo, uma outra visão, uma proposta completamente diferente, mas o mesmo foco. Isso que me seduziu muito. Então, o Eduardo, na parte profissional, está hoje na manutenção e, paralelamente, eu, nesse meio caminho, atrás do microfone, onde eu aprendi uma vez num podcast, que eu fui convidado para falar de manutenção, falar da minha carreira, eu acabei o quê? Me apaixonando pelo microfone. E aí eu falei, vou procurar parceiros para a gente fazer um podcast para falar de ônibus. Já existia, eu fui num podcast com ônibus, que é a Podbus 64. Lá me apaixonei, falei assim, não, eu preciso ter isso aqui comigo. Isso aqui, cara, eu consigo levar muita gente para a gente contar história, dar uma resenha, conversar, abrir novos caminhos e as pessoas entenderem que o ônibus não é só o ônibus na rua, não é só o que a gente vê na rua. Tem por trás existe toda essa estrutura que garante que o ônibus faça as 10 viagens ou as 20 viagens que tem que fazer no dia. Né? Perfeito. Existe um batalhão, um exército para que aquele ônibus chegue ali no ponto final, que pare ali na frente da padaria, que vai parar ali no terminal, que vai levar o policial até o batalhão, que vai levar o enfermeiro até o hospital, que vai levar o enfermo até o hospital, que vai levar o progresso da cidade e do país. Existe um batalhão para que aquilo ali esteja acontecendo. Então aí abri o podcast, né? Dia 4 de setembro do ano passado, de 2025, o podcast Papo de Busão veio ao ar, primeiro episódio, hoje 1 ano e 1 mês, no ar, 200 mil pessoas assistindo, 1.200 pessoas inscritas no canal, convidados que já foram sensacionais, chão de fábrica, pessoas que, se não são do ônibus, gostam, são de outras profissões que são paralelas. Que nem, agora, a última vez eu levei o Paganotto, Coronel Paganotto. Nós falamos sobre área rodoviária, que ele era do rodoviário, falamos sobre caminhão, falamos sobre os ônibus clandestinos, falamos sobre uma gama que ele mesmo abordou. Que é o mundo do rodoviário, do policial rodoviário. Então a gente bateu um papo, conversamos, resenhamos. E o Papo de Busão tá lá para isso. O Papo de Busão já diz isso. É só o pessoal do ônibus? Não. É o papo que o motorista está lá dirigindo. Ele conhece o enfermeiro, ele conhece o padeiro, ele conhece a Dona Maria, o seu Francisco, o brasileiro, o alemão, o chinês. Esse é o Papo de Busão. Então, todo episódio é uma paixão diferente. E eu já te faço o convite para você estar lá também, para enriquecer ainda mais com certeza, sou muito grato e vou estar presente sim. E faço o convite também para o seu filho também, que o Guilherme. O Gui. Espero que você esteja lá, Gui. Então, o convite feito, formal, nós vamos ter que providenciar a tua viagem lá de Santa Catarina para São Paulo, para você participar do podcast com o Edu lá do Papo de Busão. Vamos falar de ônibus. Louco por ônibus, apaixonado, ver tudo que pode, né? Dentro das limitações dele como uma pessoa especial, fissurado nesse mundo. É um mundo que, eu digo assim, quando nós somos crianças, né? Criança lá, na nossa formação, a gente brinca de polícia e ladrão, a gente brinca
de vamos dirigir. Vamos dirigir o quê? Ah, eu sou um motorista do ônibus. Então, são profissões que instigam as crianças, de o barulho, a cor, o estilo, tudo O ronco, aquilo a força, né? ajuda muito, ajuda muito. Tem muita gente que gosta de caminhão, fissurado por caminhão, tem muita gente que é fissurado por ônibus. Como o piloto por carro de corrida, como o professor, né? Acho que a Sim, proposta que a gente tenta levar no podcast, né? Pelo menos aqui no nosso podcast, é tentar transmitir através de pessoas que são referenciais nas suas áreas, segmentos, né? Que tem uma história de vida, de experiência, de trazer e compartilhar esses momentos para que nós consigamos, né, a partir daí, ver o mundo de forma diferente e conseguir tornar as coisas mais leves, mais soltas, mais produtivas, mais rentáveis, mais amigáveis, mais apaixonantes, entre outros, né? Edu, nós chegamos ao final do primeiro bloco, passou voando, É né? assim mesmo. Quero agradecer que você está aqui, né? O papo foi muito legal até agora e até o próximo bloco. Olá, pessoal. Estamos de volta no Papo Sem Fronteiras, o programa que promete e entrega diversidade de conteúdo. Estou com o amigo Edu aqui do Papo de Busão. Ele que também é supervisor de manutenção na Autoblast, que faz toda a parte noturna, manutenção, para garantir que os carros estejam todos disponíveis no dia seguinte, né? Ou pelo menos a maioria, para que não haja falha nas linhas. Tivemos um papo muito legal nos primeiros 20 minutos aqui de conversa sobre esse mundo, mas eu queria entrar no meu entendimento. Sim, vamos lá. Não todos têm a sua importância, mas no meu entendimento, o profissional que é a chave de tudo isso. Eu sou filho de motorista e eu entendo que o motorista é a chave para se ter uma produtividade alta, um índice de manutenção baixa, né? Muito menos emissão de combustível, muito menos emissão de CO2. E você falou que foi instrutor, eu fui instrutor da minha carreira profissional também. Hoje, através da Fabet, um abraço a todos os meus amigos da Fabet, o Carlos, o Kaiser, José, Samir, Mauro, entre outros, né? Que formam motoristas há mais de 30 anos, instrutores e gestores na área de transporte, de forma bastante diversificada, e nós sabemos a importância da condução, né? E nós tentamos levar a importância do instrutor na formação, na preparação desse motorista, né? Que é levar conhecimento mais amplo, e o quanto isso representa financeiramente nos negócios.
Conta um pouquinho para nós dessa história, da tua experiência como instrutor e como você vê esse mundo para nós, por favor. Olha, Drigão, é o seguinte, a gente passamos já por todas as áreas e eu vejo que o instrutor, vou até puxar a orelha do instrutor de empresa de ônibus, cara, principalmente de empresa de ônibus. Ele é muito distante da manutenção. Isso aqui é uma dica. O instrutor da empresa de ônibus, ele tem que entender que o maior segredo do trabalho dele, o maior resultado, é ele se aproximar da manutenção. Por quê? Porque nós temos hoje uma classe de motorista que está chegando ou que já vem, uma classe nova, que eles não sabem nem quantas porcas tem a roda. Que é proveniente dessa. É a primeira vez na história da humanidade que tem 5 gerações na mesma empresa, que pega desde o Baby Boomer até a geração Beta agora. E tem, você falou acho que muito bem no começo do programa, né? Essa desconexão de nós que éramos, né? Que vimos essa paixão no ônibus, que nós não tínhamos outras, né? Outras ligações principalmente com tecnologia, né? E essa galera nova tem assim, teve um acesso à tecnologia muito forte, mas perdeu um pouco daquela questão prática, né? Como você falou, né? Do filho do motorista que o pai chegava de caminhão, por exemplo, e subia no caminhão, tinha que dar uma volta na quadra, senão a Opa, criança não parava de chorar. com E certeza. viajava junto, que via, que fazia manutenção, regulava o freio, via um óleo, via pneu, via o borracheiro montando, desmontando e se formava um motorista, talvez não um motorista que entregasse o melhor resultado, mas o motorista que aprendia com o amor do pai à profissão. E houve essa desconexão do jovem ficar mais em casa. Eu acho que é um erro, né? Não trazer o jovem mais cedo para o mercado de trabalho, não exigindo-lhe produtividade, dando-lhe condição de formação, mas dando-lhe e condicionando ele a estar presente a atividades que ele talvez goste mais, para que ele tenha amor desde pequeno. Sim, Não sei se acho que seria um dos segredos, né? sim, e aí vai o negócio que quando eu comecei e até hoje existe instrutores das antigas que eles são 100% ligados na manutenção. Eles são um elo entre a manutenção e a operação. Resultado disso, um motorista bem treinado, um motorista com grandes informações, treinamentos que deixam o cara ligado, os motoristas ligadão, ninguém dorme. Por quê? Porque ele vai começar a falar da parte técnica. O que é um 457, o que é um câmbio G90, G85, o tipo de óleo. E hoje você E aí vê. ligar a dirigibilidade ao consertar, né? Exatamente. E o que a dirigibilidade causa de dano, né? Que vai aumentar a taxa de indisponibilidade, que vai deixar o conserto mais caro, né? Que vai fazer com que um câmbio que às vezes podia durar o dobro da quilometragem dure só a metade, e o quanto isso representa para a empresa e talvez até para os próprios benefícios dele como motorista, né? Então, aí você tem o desgaste físico, combinado com um bom treinamento, você diminui o desgaste físico, desgaste mental. Nós participamos de um treinamento, um programa na Transpass de economia de combustível, onde a manutenção foi convidada a se juntar aos motoristas e dar um treinamento conhecendo o 457, o superarticulado, Uhum. desde o sistema de freio, dele soltar, aliviar o pé do freio e ver o que o carro te proporciona. Você sabia que se você soltar o pé do freio, querido, o carro vai andar? Mas por quê? Qual é essa mágica? Aí você vai lá explicar. A pinça ela tá pressionada ao disco com 10 bar. Ela vai se desprendendo, o carro vai ficar solto, ele está engatado, ele vai começar o quê? A começar a girar lentamente a roda. Aí você vai fazer Na o quê? faixa de rotação Na com faixa marcha de lenta, rotação, que é a exatamente. maior relação de torque com menor consumo específico de combustível.
E aí você começa, Fazer rampa de aceleração. exatamente, explicando isso, treinando exaustivamente com equipes, nichos de 5, 6, 7, até 8, a gente teve até 10 consumo de combustível e quebra prematura caiu lá embaixo. Mas é um trabalho de formiguinha. Mas sabe o que que é? Lá na FABET, na formação de instrutores, nós temos os instrutores que estão se formando, assim, motoristas que são referência, que estão se formando em instrutores, e lá nós temos também instrutores que fazem aí o curso de formação Pro, né, que é o avançado, que já são instrutores de 5, 10, 15, 20 anos, mais até, né, e que recebem uma carga de preparação diferenciada. É incrível porque o instrutor ele não consegue ver o resultado do trabalho dele. E o que nós temos feito lá na FABET é mostrar financeiramente o que representa a inércia, o que representa a pressão do pedal do pedal do acelerador, não só em rampa, como intensidade, o que representa a quantidade de acionamentos do freio de serviço, o que representa a intensidade de acionamento de freio, mas não só pelo viés do consumo de freio, né? Pelo viés também do consumo de combustível. Porque todo o movimento, por exemplo, entre vários, tem uns 20 sites lá, né? Se fosse detalhar tudo aqui. Porque toda a energia que eu gasto, né, ou todo o consumo, né, que eu tenho que gerar proveniente da parada do meu veículo é uma energia que eu não aproveitei bem. E quando eu reduzo essa quantidade e a intensidade, o meu consumo de manutenção, vou fazer um paralelo com a frota rodoviária para a gente poder ter paralelos bem legais aí, é 50% menor. E um motorista bem treinado, em comparação ao motorista que dirige daquele jeitão, né? Como eles usam no jargão do meio deles, que é o cupim de ferro, lima nova, ele consome 500%, 525% a mais de lona de freio do que o motorista muito bem preparado. Então imagine que a tua lona de freio, né, vai ser trocada, o intervalo de troca vai ser 5 vezes maior. Sim. E o ônibus tem uma condição de operação extremamente severa para uso de freio de serviço, porque ele arranque e para em mais trânsito, né? E carga é uma carga que balança, né? Quando você freia, você acaba, o balanço das pessoas para frente acaba te sobrecarregando o sistema de freio, né? Principalmente o dianteiro, trabalha com o sistema superaquecido sempre, e essa maneira de acelerar, aproveitar a quebra da inércia, fazer, né, rotações mais baixas, mais amenas e tal, e um uso menos intenso reflete sobre maneira no teu trabalho lá. Com certeza. Por exemplo, no dia de hoje, 2 carros valetados noturno, os 2 carros deu 4 rodão. Completo. Aí você vai puxar o KM, tá faltando 22, 21. Para fazer a troca coisa. KM média, né? Poxa, é muita coisa. Com quanto de quilômetro troca mais ou menos a lona de freio lá? Lá tem uma média, não chega. Eu vou falar, não chega no quilômetro certo. Eu já vi chegar lá com 50. Eu ia falar de entre 30 e 60. 60. Eu acho que chega no rodoviário. Ainda tem mais uma quirelinha ainda de camada ainda, mas Sim. no urbano não chega. É muito intenso, né? No urbano não chega, porque justamente essa sua explicação foi fantástica. E que falta essa explicação fantástica para os nossos colegas instrutores hoje, na atualidade hoje. Existem muito poucos. E eu até queria deixar um adendo, um abraço. O Antônio também é da FABET, instrutor da KBBX. É um cara fantástico. Johnny da Brígida, professor Carlos, que era da Sambaíba, Flávio, que era da Sambaíba, entre outros, eu não esqueci, desculpa. Mas eu já trabalhei em empresa que o instrutor ele não tinha afinidade nenhuma. Às vezes também é um pouco da preparação, né, Edu? Porque pega o melhor motorista,
É, né? Não dá treinamento para ele, é, porque uma coisa é você ser um motorista excepcional, outra coisa é você ter o dom para passar a é informação, verdade. né? Tem que preparar ele para passar a Sim, informação, porque você falou um ponto muito legal antes, que foi a empatia, né? Eu tenho que criar a conexão, né? Eu tenho que criar a conexão com o motorista jovem, com o motorista de meia idade, com o motorista às vezes que está se aposentando, e a forma de você criar essa conexão é totalmente diferente, né? Ele também trabalha sobrecarregado lá e quando acontece alguma coisa no ônibus, né? Sei lá, dá um problema no ar-condicionado, tem 300 passageiros que estão despejando a raiva em cima dele, acham que ele é o culpado e ele não é o culpado, né? E como é que você daí conversa com ele, como é que você passa conhecimento? Então, é, tem a questão muito humana disso, de tentar entender, né? E tentar separar o problema para que você consiga orientar da melhor forma. E aí também tem as questões da resistência, né, porque também tem o cabeça dura, né, tem, que com não faz, certeza, com né. certeza. Eu tenho até uma resenha para contar. Eu estava conversando com um amigo meu que é instrutor, ele trabalha na Impojucatur, o André Guerra, e ele comentou uma situação comigo que eu achei assim fantástica que ele fez. Ele tinha um cara resistente, o cara que sabia tudo, o cara que veio, o cara que faz, o cara que acontece e tal. Chegou o Euro 6 lá. O cara, não, eu já sei. Ó, Deixa aqui é comigo. comigo, eu não preciso nem vir aqui em treinamento. E o André foi um cara muito inteligente. O André falou, Du, eu deixei ele lá para ver até onde ele ia. Tem a regeneração, tem tudo isso, o carro tem detalhes que ele não pegou em sala de aula, ele não quis ouvir, ele não quis a instrução. E é o que menos sabe às vezes, né. O que o André fez? Deu acho que 40 minutos de viagem dele, ele fazendo uma linha, ele liga para a garagem falando que o carro não tem freio. Aí vai naquela, pô, vai levar socorro, não vai, não, não consigo ir pra garagem. Chega lá, o cara não sabia qual era o botão do freio motor. Muito importante a E colocação, ele aqueceu os freios. superaqueceu. Ele foi fazer uma linha de Cajamar. Pô, só pirambeira. Sabe qual é a maior demanda da FABET? Eu liguei a FABET ao Polo de Desenvolvimento Tecnológico de Israel. E a maior demanda da FABET para formar motoristas, instrutores e gestores não é um simulador para dirigibilidade, é um simulador para simular todos os possíveis painéis de veículos para que eles preparem os motoristas, os instrutores, os gestores na tecnologia, para saber usar primeiro passo, saber usar a tecnologia. Depois, todo o restante, você vai aplicar todos os outros conceitos. Mas se você não souber usar a tecnologia, de que adianta eu falar de todo o conceito de freio motor por ser motorista e não sabe ligar o botão do freio motor? Que eu sabe tudo, né? E você vê só, a Fabet, o trabalho que a Fabet faz, deveria ser transmitido isso? É que isso demanda tempo, demanda trabalho. Mas você imagina a Alphabet com pequenos polos, bem pequenos mesmo, fazendo esses trabalhos dentro de garagens. Transportadora, eu nem digo, e nem rodoviário, porque, olha só, o treinamento de um rodoviário, seja ele de carga ou de passageiro, é diferente, muito diferente a aplicação daquele motorista. E quando ele vai, ele migra para o urbano, ele migra e muitas vezes ele não se adapta, não, não consegue fazer a sua adaptação. Mesmo ganhando um pouco mais, trabalhando uma carga horária não muito Menor. menor, Tem mas final de semana, né? Tem folgas, ele tem uma viagem. escala boa, ele vai todo dia para casa, mas ele não consegue se adaptar ali àquele corre-corre. Ele até aplica condução econômica, direção defensiva, É que não é ele só isso, né? Faz parte de um contexto, é gente, trabalha, lidar com o abre, público. fecha e é É, gente diferenciada, diferente do cara que sai, do condutor que sai do urbano ou de um caminhãozinho VUC e que vai para um rodoviário. eu vejo um problema, e assim, ó, os problemas das empresas, na minha opinião, são as
são ou é a cabeça da empresa. Cabeça pensante, E a cabeça da exatamente. empresa é o CEO, o presidente, né, o conselho e a diretoria. E daí a gerência. E daí a coordenação, a supervisão, dependendo da empresa, supervisão, né? Aí, será os analistas, né? Ele tem várias outras funções, né? E aí o pessoal que é operacional mesmo, que tem o mecânico, o motorista, etc. Mas para que o mecânico faça diferente, o motorista faça diferente, o analista faça diferente, o, o supervisor, o coordenador, o gestor faça diferente, a diretoria tem que pensar diferente. E o que eu vejo ainda, ingratamente, é que eles veem o treinamento como custo. E treinamento é investimento. É, Né? Se exatamente. eu pegar, por exemplo, na frota rodoviária, para fazer esse paralelo com o ônibus, um motorista excepcionalmente bem treinado, ele sai de 15 de inércia para até 45, por exemplo. Essa simples diferença são 1.600 litros de combustível por mês, É isso mesmo. que é mais ou menos R$ 9.000 por mês, Por, que ele deixa de gastar por veículo. por veículo. Né? Nós vamos falar de uma frota gigantesca. E, Tem frota de. Se eu for falar aí de empresas de ônibus, tem empresas que têm 5 mil ônibus. isso, então você pega assim, agora pega isso. Se eu tirar a perca tributária, porque eu tenho perca tributária quando eu reduzo o consumo, de ICMS, PIS/COFINS, contribuição social e IRPJ, porque mexe nos valores do resultado da empresa. Tiro lá a parcelinha de treinamento do motorista, isso pode ser quase 100 milhões em 100 caminhões em 60 meses. Óbvio que o ônibus não roda tanto quanto o caminhão, mas o consumo específico, ele está em carga e em marcha pesada, é maior. Então, nós temos, quando eu aplico a direção econômica, não importa o modal de transporte. Eu tenho histórico de moto, tenho histórico de carro, eu trabalho com telemetria, por exemplo, há mais de 30 anos. Né? Eu já fiz em trem, já fiz em navio, apliquei esses conceitos. As particularidades do motor e da operacionalidade têm suas características e podem entregar mais ou menos resultado. Sim. Mas o conceitual é o mesmo. Então, quando eu pego esse conceito aprofundado e nós aplicamos isso no modal correto, essa economia podia ser levada diretamente para o ônibus. E nós podíamos dividir a economia, né, essa economia com combustível, com manutenção e com pneu, porque até agora nós só falamos em manutenção e combustível, mas o uso excessivo de freio de serviço causa um desgaste excessivo no consumo de banda de rodagem e principalmente na vida útil da carcaça pela baquelização. Nós dividíssemos isso com o mecânico, com o chefe de oficina, com o gerente, com o motorista, com a equipe, eu tenho certeza que nós conseguiríamos criar um mundo totalmente diferente, onde o empresário ia ganhar muito mais dinheiro, ia ter uma taxa de disponibilidade muito mais alta dos ônibus, e os funcionários também iam ganhar e estar muito mais satisfeitos desse ecossistema. O que você falou assim, é fantástico. Espero que alguns empresários estejam assistindo e tome esse exemplo, essa lição aqui. Eu e o Rodrigo, Leandro, nós não somos o dono da razão. Sim. Mas isso é estudo, né? Isso é número. Isso é número. Cara, seu bolso, da empresa vai viver E um melhor. mais um sempre vai ser 2. A empresa sempre vai viver melhor. Nós estamos dando uma receita aqui de como você vai ganhar dinheiro, vai viver confortavelmente, sua empresa, a sua gestão vai ser uma gestão de alta performance. Agora, parece que tem alguns empresários que eles esquecem disso. Parece que eles só pensam em contrato, contrato, contrato e contrato, mas quando alguém vai fechar um contrato e especifica lá, você vai ter que dar um treinamento de alta performance, porque justamente esse contrato ele visa o meio ambiente. O empresário já dá aquela recuada. Porque justamente ele tem na cabeça dele, é o que você falou, custos. É custo do investimento. Totalmente ao contrário. Totalmente ao E contrário. você vê grandes E com empresas. pouca movimentação, que é ridícula, você cria uma condição de OPEX e não de CAPEX. Eu não preciso patrocinar essa mudança. Os resultados provenientes de uma arrancadinha
E os resultados provenientes dessa mudança vão gerar o caixa para bancar todo esse ecossistema sendo tracionado de forma diferente e vai deixar muito mais resultado para a empresa. Eu tenho um amigo que trabalha na aviação Cometa, ele é da parte de engenharia. Você consegue adivinhar? O pessoal aí de casa, adivinha no que a parte de um cara engenheiro, adivinha no que eles trabalham lá? Engenheiro. Não tenho nem ideia. Redução de combustível, redução de custos na parte operacional, treinamento. É base de tudo. Você pode tirar pelos carros da companhia. Como são, como andam, Como é a companhia, como é, como vive, saudável, bonito de se ver. E eu batendo um papo com ele ali. Pô, Paulo, e aí? Não, lá a gente somos engenheiros, temos um grupo de engenharia, a gente trabalha em vários setores. Mas o nosso foco é esse parte de treinamento operacional. Nós estamos com engenheiros vindo conhecer. Fazendo a função do instrutor. Podia ser o instrutor, né? Sim. Edu, nós chegamos ao final do segundo bloco, o papo tá mais do que solto, gostoso. Top. Até porque não tem familiaridade, né? A Vai graxa embora. tá no poro, né? Vai embora. O óleo do motor tá no poro. O cheiro de óleo já tá aqui. E aí fica muito gostoso. Novamente agradeço por estar aqui. Obrigado, eu que agradeço. Dividindo esse conhecimento e agradeço a todos por estarem nos prestigiando e até o próximo bloco. Olá pessoal, estamos de volta no nosso terceiro bloco. Eu estou com o meu amigo aqui, o Edu, do Papo de Busão. Temos uma conversa muito legal. Sei que tem muita coisa que vocês vão poder aproveitar, embora a gente esteja um pouco mais focado hoje na parte de transporte rodoviário de passageiro, mas o conceitual serve para qualquer tipo de máquina. Eu falo muito isso. Serve para a tua frota de veículos leves, serve para a tua frota de motos, porque o conceitual é o mesmo, serve para a tua frota de caminhões. Se você tiver trem, o conceitual é o mesmo, porque a gente já aplicou isso em trem. Nós podemos aplicar esse navio, né? Embora trabalhe com rotações diferentes, mas o conceitual da direção, da operacionalidade econômica, defensiva e preditiva é o mesmo. E nós estamos aqui falando dos resultados, né? Que um instrutor bem preparado e uma empresa que esteja receptiva, né, para fazer essas mudanças. E às vezes eu sou consultor, a gente se depara muito com a resistência da estrutura, né? Isso não serve, isso não dá, isso não adianta, isso não leva a lugar nenhum, né? Perca de tempo.
aqui é difícil, aqui já fez, né? Sempre aqui já fez. E eu até tive numa empresa ontem que era tudo que existia de melhor no mundo estava naquela empresa. Aí, como nós somos especialistas, né, a gente começa a beliscar, né? Mas quanto você gasta de freio? Quanto micrômetro rende o talão de freio? Qual é a média que o veículo faz? Qual é o peso, né? E começa a fazer conta, falando, não fecha a realidade. Não Eu é só o que não estão pode chamar dizendo. ele de mentiroso, né? Não é o que está dizendo, Não é né? o que está dizendo, né? Como é que é o teu Me ajuda, entendimento? Como né? é que você vê isso, Edu? Exato. Eu tenho uma polêmica, eu tenho uma opinião, e eu gosto muito de expressar minha opinião, tanto que eu abri um podcast, tanto que eu falo um pouquinho lá, mas acho que vindo de convidado dá até para ficar até mais confortável e não tá degradando imagem de ninguém. Eu conheço, essa polêmica é o seguinte, eu conheço algumas empresas de amigos que são consultores que estão lá, que é o seguinte, a empresa tem um instrutor top, cara nível Fabete. Mas sabe quantos por cento ele usa desse instrutor ali? 30%. Por quê? Se ela usasse essa tecnologia chamada instrutor, um cara graduado no Alphabet ou em outra escola, Instituição de formação. mas eu vou dar a Alphabet como exemplo, que é o país inteiro. Se ele usar 80% desse instrutor para qualificar, aprimorar e reduzir custos, ele derruba supervisor, ele derruba diretor, ele derruba o chefe, ele vai derrubando uma cadeia que hoje a grande maioria existe em algumas empresas. Quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor para essas pessoas. Para defender o seu oceano azul. Exatamente. E aí o instrutor fica como? Praticamente algemado, você não consegue fazer muita coisa. Você vai. Eu conheço um instrutor que o cara, se ele for colocar em prática tudo que ele é, o dono da empresa não precisa de diretor, não precisa de supervisor. O cara é um profissional completo. Porque o motorista é uma chave principal em todo esse processo. Com certeza. Eu costumo falar o seguinte: uma empresa de transporte, seja de passageiros, seja de carga, né, seja em caminhão, seja em trem ou seja em navio, que é uma empresa que transporta, né, eu tenho lá um operador. Ele pode ser um capitão de navio, ele pode ser um maquinista, né, ferroviário, ele pode ser um motorista de ônibus ou de caminhão. Ele é a chave para toda, para a grandíssima parte de de todo o custeio. O dinheiro que sai pelo ralo sai por onde? Sai pelo cano de escape. É por onde entra. É. Por onde entra o dinheiro, aquele que traz o dinheiro é aquele que manda o dinheiro pro ralo. A gente acabou de falar no bloco anterior, quanto tempo dura uma pastilha, uma lona de freio? Nós chegamos... Nós fazemos uma conta. Nós não chegamos a uma conclusão. O dobro. Né? Você citou um caso que naquele caso era o dobro. Então, no mínimo, e é um negócio interessante, sabe? Eu tenho uma analogia quando eu dou aula, né? Que quando eu tenho 4 módulos na formação de gestores. Gestores é desde dono, do analista a dono. Né? Eu tenho lá, por exemplo, filhos de dono, diretores, gerentes. Mas o mais é gerente, supervisor, coordenador e analista. E aí a primeira analogia é o seguinte: e não sou eu que estou falando. Já não sou mais eu que estou falando, é a Scania do Brasil. E se o motorista dirigir dentro dos condicionantes que eles elegem como os principais condicionantes para dar longevidade ao trem de força e a um consumo de combustível baixo e um índice de sinistralidade baixo, o intervalo de troca de óleo sai de 40 para 80 mil quilômetros. Então eu estou cortando meu custo pela metade, porque Sim. a quantidade de óleo do motor é a mesma. De filtro, eu estou falando só em óleo de motor e filtro. Só que o maior problema é que ninguém faz conta de quanto custa o veículo parado. Você falou lá, tenho 25 carros que é para mim poder fazer meu giro. Uma carreta LS, tá? Que é 6 eixos, ela tem um custo de mais ou menos R$ 2.400 por dia, que é depreciação, remuneração de capital,
a margem de lucratividade do veículo e os custos operacionais, né? O fixo, né? Sim. Pessoal de oficina, por exemplo, luz, energia, telefone, material de escritório, pessoal administrativo, RH, financeiro, etc. Quando eu pego e eu dobro meu intervalo de troca de óleo de motor, com o custo de parada do veículo, porque eu não perco só um dia para fazer manutenção de troca de óleo. Eu tenho que chegar, eu tenho um veículo novo, eu tenho que chegar, tenho que aprovisionar. Normalmente eu perco uns 2 dias, né? Para fazer a manutenção e ter que sair e carregar de novo. Quando eu somo isso, em um caminhão, é R$ 121.000 em 5 anos. Um caminhão. Quando eu capitalizo isso, porque se eu estou gerando esse caixa para mim, né, se eu estou sendo mais produtivo e eu estou gastando menos, isso vira mais de 200 mil capitalizado. Então eu tenho, só no fato de um motorista dirigir bem, esquece emissão de carbono, esquece consumo de combustível, esquece consumo de pneu, esquece a manutenção corretiva, né? Só na troca de óleos e filtros, R$ 200.000. Um caminhão custa 1 milhão. 20%, 20% que custa o caminhão, se eu só dirigir bem, eu já trago de resultado, né? É Em o troca de óleo e retorno. filtro. É o retorno. Você E, compra um caminhão e e não retorna faz essa ele. conta. E não faz essa conta. Não faz, não faz. Não. É uma situação que você para pensar e você fala, pô, meu, você contrata um cara especializado, você vê o currículo do cara antes de contratar e você dá só 30% de oportunidade dele mostrar o que ele sabe lá dentro Você já da sua bloqueia empresa. ele, Você né? já Você prova que ele bloqueou, não é você competente. podou o cara. Aí o cara tem que sair da empresa dele para fazer treinamento fora. Se ele tá saindo, é porque todo mundo precisa de grana. Pô, quanto tá te pagando lá fora? Tá pagando X. Eu vou pagar X, mas eu quero esse X de resultado. E você vai ter esse X de resultado. E olha que eu tenho, como eu trabalho com isso há muito tempo, né? Eu tenho algumas equações bem desenvolvidas. Quando eu pego um motorista ruim, eu consigo melhorar ele, eu transformei isso numa matriz, eu consigo melhorar ele mais ou menos 45%. Eu tenho um péssimo e um cara fora da curva. Eu tenho um esforço de 45%. Todo mundo fala no custo da recontratação, né? Mas todo mundo entende que custo de recontratação é o tempo que o RH perde lá e mais alguma coisinha, né, de saída e entrada do funcionário da empresa, que é o tempo de adaptação dele. Isso é dinheiro, no jargão popular, de pinga, comparado a eu perder esse motorista e contratar um motorista péssimo de volta. Porque o que acontece? Quando eu tenho ruim, eu tenho uma base ruim. Aí eu tenho uma base ótima, excepcional. Eu mudei a minha base. Quando eu contrato um ruim, eu tenho que me esforçar 84%. E quando eu pego 84% em consumo de manutenção, consumo de pneus, consumo de combustível, produtividade, ociosidade, jornada de trabalho do motorista, passivo trabalhista, entre outros, aquele dinheiro que todo mundo imagina, que é o custo da recontratação, que ninguém mede, nós conseguimos medir isso no veículo, seja no ônibus, no trem, no caminhão, né? Do viés operacional para o viés financeiro e para o viés de resultado. É muita grana. E às vezes perde esse motorista, por quê? Porque não deu oportunidade, porque não escutou, porque podia ter dado oportunidade para o instrutor melhorar ele, a partir da melhora dele dar um cheirinho lá do que ele economizar, pagar um salário diferenciado. Já pensou nisso, né? Eu faço um esforço do caramba para me deixar o cara excepcional. Quando eu tenho o cara excepcional, eu perco ele para o mercado, porque todo mundo quer cara bom. Exatamente. O que eu devia fazer é o quê? Deixar o cara que não quer mudar, vai para o mercado. Trazer pessoas receptivas, fazer essa transição e deixar o mercado fazer o esforço de 84%. É verdade. E eu conheço empresas, eu vou muito em empresa, ainda mais quando eu comecei a andar ter um relacionamento comercial com o Eberson, nós vamos muitas empresas, né? E tem uma empresa assim que nós fomos e eu conheço um instrutor de lá. Um cara muito bom, um cara excepcional. A empresa toma serviço.
cara é bom, ele entrega, toma, mas e o treinamento? No papel ele é top, mas e o treinamento? Aí quando ele tem que sair para atacar, o papel, a defesa fica desguarnecida. Então a empresa, ao invés de contratar um cara para que ele treine da mesma forma que ele é, equalize essa situação, o cara fica no papel e ele vai para atacar, porque ele literalmente ele é um cara que é o atacante. Sim. Tem empresas que seguram esses caras. Ao invés de falar assim, não, vou pagar mais um. Pô, não tem classificação? Meio oficial, mecânico C, mecânico B, mecânico A, mecânico especial, né? Mecânico de motor, o motorista A, motorista B. Então, deveria ter o instrutor B ou o instrutor A. Deveria ter. Deveria ter. E assim, remunerar por entrega, né? Exato. Quanto mais entregar. Exato. Só que ele também tem aquele problema que nós falamos agora há pouco, né? Ele é ceifado muitas vezes. Então, aí a gente... É isso que é ridículo, sabe? Eu sou, por exemplo, um diretor. Com todos, não pelo viés do demérito, né? Mas eu sou um diretor que tenha uma posição, sei lá, numa indústria que venha para o segmento de transporte e eu não tenho no sangue as habilidades provenientes de um operacional de transporte. Mas eu sou um cara que sabe lidar bem com as pessoas. E o que importa é saber lidar com as pessoas, me cercar de pessoas boas que vão entregar. Sim. Ele não precisa ser especialista, né? Mas ele tem que ter a cabeça aberta. Aí, que é o dono da empresa, né? Eu já passei várias consultorias, eu passei por isso. O dono da empresa te contrata como especialista referência no mercado para você concordar com o que ele faz. Ora, se ele está te contratando é porque para você pensar diferente. Exatamente. Né? Ou pelo menos validar que o que ele está fazendo, ao teu entendimento, eu não tenho o que fazer mais. Pode ser que um outro entregue mais resultado. Mas falar, está fazendo, tá ótimo tudo que está aí, né? Mas aí você vê que tem coisas que não são legais. E aí você propõe uma mudança com uma experiência, às vezes, de 2, 3, 4, 5, 10, 100 empresas. Quando você está na consultoria, você tem muito know-how de aprendizado de outras empresas. E aí ele não concorda, ele ele bate contra a tua ideia. E acho que você é o inimigo dele. E você fala assim, pô, cara, vem aqui comigo. É. Que é o que eu aprendi na minha carreira, a me cercar de pessoas, porque eu não sou perfeito. Claro. Longe disso. Não somos. Não somos, né? A me cercar de pessoas que são muito melhores do que É verdade. eu sou. Essa que é a diferença. Na verdade, você tem que andar com pessoas melhores, né? E dar posição e dar liberdade de execução. Porque se você der posição e ceifar a decisão, você prova que até o Ayrton Senna é incompetente. E é o que acontece, né? Quando você quer queimar alguma pessoa, né? Eu vejo TV nas empresas. Eu dou posição e tiro poder de decisão. Você citou o Ayrton, e o Ayrton é uma grande prova viva que todos acompanharam isso daí. Momentos antes dele, infelizmente, vir a falecer. O que a equipe fez? Não ouviu quem? O especialista. Quem era o especialista? O motorista. O piloto. Você viu o que deu? O que aconteceu? Mas sabe que eu tenho um vídeo que eu levo nas palestras do Ayrton Senna e ele fala lá que é um negócio uma frase que eu levo para todo mundo. Por incrível que pareça, pode ser a maior referência do mundo, mas você tem que provar todas as vezes. Então já parte é por provar. Daí nesse vídeo, que é um vídeo motivacional, ele fala que numa corrida ele falou que ele estava sem freio. E todo mundo falou assim, esquece, cara, o cara é um especialista, né? Ele era doutor no que ele fazia. Ah, como é que você vai correr sem freio? Tipo assim, já tava me falando lorota. Aí ele falou assim, quando eu for pro box, coloca a mão nas pastilhas de freio, no disco de freio. Se estiver gelado, eu tô falando a verdade. Se estiver quente, eu tô mentindo. Aí ele terminou a corrida, ele fez a corrida, ganhou a corrida e tal. Não dá para entender se ele ganhou ou não. Aí a equipe foi lá e estava gelado. Piloto falando que ele estava correndo no braço, cortando marcha e segurando no braço, né? Na outra corrida, ele quebrou a quinta, depois a quarta, depois a terceira. Ele ficou com primeira, segunda e sexta. Que foi em São Paulo. E ganhou a corrida. Interlagos é uma das pistas
mais difíceis para um piloto nessas condições de guiar, né? Porque existe subida. Curva e subida. Curvas e subidas. Ele sai só, ele entra ele não vai conseguir cortar a segunda, ele tem que entrar em sexta, né? Vê que o cara era um gênio. E o que ele fez? E é esse mesmo cara que falou, né? Pô, eu tô sem freio. Como é que vai correr? Assim, logicamente, eu tô nas pistas de corrida, né? Lá com a Electric, e você não consegue ver aquele caminhão correndo sem freio, né? Como é que ele conseguiu fazer isso? Eu não sei, mas eu gostaria até de aprender, né? E conseguir se manter na corrida e ganhar a corrida, né? Eventualmente. E mesmo ele tinha que provar as coisas. Teve que provar, porque os tal então especialistas, que são especialistas, né? Porque é uma equipe selecionada, duvidaram de quem estava lá no volante. E que é o nosso motorista. Exatamente. É o nosso instrutor. É o nosso supervisor, nosso coordenador. Né? Que o diretor, né? O gerente, o dono, está sentado lá no ar-condicionado bem bom, né? Que manja muito de caneta. Ele, assim, ele tinha que entender muito de pessoas. Verdade. Para agregar esse conhecimento. Hoje, assim, visitando algumas empresas, o conceito de vamos cuidar de pessoas, eu vi em uma ou duas empresas. Onde eu tô, eu vejo isso, eu acho isso fantástico. Em uma outra empresa. O restante é o mais do que está acontecendo aí. Mais mais ou menos, é uma coisa assim. Mostra-se muito e realiza-se não muito. Exatamente. Eu vi isso em algumas empresas, eu vivi empresas maravilhosas. A melhor experiência profissional na minha vida que eu tive foi numa empresa que eu fui diretor de divisão, né? Então eu tinha toda a logística e o transporte na minha mão. Eu é quem decidia, eu é que dava o voto Minerva. Eu tinha 3 pessoas de extrema confiança e essas pessoas tinham autonomia para fazer qualquer coisa. Porque elas sabiam como, né, eu tinha que conduzir isso para a estratégia da empresa e eu falava isso para o motorista porque eu também palestrava e treinava motorista. Eu falei, por exemplo, lá o Edu, se o Edu falar para você colocar fogo no ônibus, você vai lá e coloca fogo no ônibus. Coloque bem colocado, né? Que hora que for lá e vou ver o ônibus queimando, né? Fala assim, pô, você colocou fogo no ônibus, foi o Edu que mandou. Falei assim, cara, você fez o que o Edu mandou, meu acerto é com o Edu. Porque eu te dou posição, autonomia. Ou eu confio em você, ou não tem motivo de eu estar com você. Exatamente. Eu tenho que entender que você vai fazer o melhor. Você é perfeito? Não. E aí é minha função de estar ao seu lado, vendo com outros olhos, às vezes de fora do problema, falar, Edu, não vai por aqui que vai dar BO. Né? Vai dar problema. E aí ajudá-lo. Né? Para que você construa o teu resultado, você se construa como profissional, né? E você esteja pronto para o mercado de trabalho. E o que a grande maioria faz é não deixar você se construir porque ele tem medo que você ameace a posição dele. Pô, exatamente. A sua colocação foi um resumo do que eu passei em uma empresa. Eu tinha diretor que me dava poder de criação e eu criava. Já tinha um gerente que ele me odiava porque ele achava que eu queria a poltrona dele. Você não estava nem aí. Eu queria a caneta dele, que eu queria a poltrona dele. Até um dia eu vou contar uma resenha aqui. Um dia ele falou assim para mim: Ô Eduardo, eu não sei, cara, senta aqui, deixa eu te falar uma coisa, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Eu falei: o que foi, chefe? O meu coração manda eu te mandar embora, mas a minha razão não deixa. Eu falei para ele: chefe, seja o que Deus quiser. Só que eu vou falar um negócio pro senhor. Não foi prepotência, mas disse para ele dessa seguinte maneira. Eu vou replicar do que eu falei para ele. A partir de agora, nessa empresa, ou é eu ou é o senhor. Foi ele. Porque quem criava era eu. Quem mandava, e mandava errado, era ele. Eu já passei por isso também. E eu não passo mais por isso, não. De ser subordinado, o cara fazer eu produzir relatório que eu falei que estava errado, produzir informação para que eu aparecesse com o viés errado. Aí eu respeitava a hierarquia, entendeu? E eu ficava, de certa forma, exposto. Mas até que ponto
até o ponto que eu falei, não, chega aqui, agora chega. Mas tem muito isso. Chega. Não, e realmente... Essa tal da empresa tóxica que todo mundo não, fala. eu não aceito mais um negócio desse. E quando eu começo a ver que tem... Tô fora. Eu prefiro passar por indelicado, não conversar, não ter um papo. Mas ele é seu chefe, mas não, tá bom, mas eu vou tentar... E sabe, Edu, não sei você, vou falar por mim agora. Eu não estou preocupado com a posição e com o salário, eu estou preocupado com a realização. Opa! O que me deixa feliz é a realização. A satisfação. Quem vai levar o mérito? Porque eu sei que fui eu contribuí, eu fiz de coração. Exatamente. Com amor, com paixão e com tesão. Exatamente. É isso que vale. Edu, nós terminamos o terceiro bloco. Quero deixar o convite aqui para você vir de novo. Nós temos muito assunto para falar, né? Você é um profundo conhecedor, é uma pessoa que fala o que precisa ser falado, né? Não fica de mimimi para direto ao ponto. Vou ter que mudar o programa para direto ao ponto e de repente o nome. Mas tá certinho, Papo Sem Fronteiras. Para a gente falar sobre isso. Quero te agradecer de coração. Foi excepcional a conversa. Já deixo o convite para que você venha novamente aqui junto com a gente produzir mais material para esse público que às vezes precisa de uma orientação verdadeiramente transparente, nua e crua. Com certeza. Né? Para que eles saibam o que fazer nas suas carreiras. Eu que agradeço. Papo de Busão fazendo esse crossover aqui com Papo Sem Fronteiras. O nome não poderia ser melhor para falar o que pensa. Eu sou dessa forma. Somos dessa forma, porque chega um ponto da nossa carreira, justamente o que você colocou aqui. A realização do trabalho bem feito é o que mais dá satisfação, não é cargo nem status. Se fosse por troféu, tinha esportista aí que, né? É a pessoa mais realizada do mundo e às vezes é o maior frustrado. Exatamente. Não adianta você ganhar tudo mas não ser com qualidade. Sim. A gente não sai de casa para perder, a gente sempre sai de casa para ganhar. Esse é o lema que eu levo para a equipe. E o convite que você me faz para retornar está 100% aceito. Adorei estar aqui com vocês. Peço que vocês se inscrevam no canal, compartilhem esse episódio de hoje, levem para suas empresas, batam um papo com seus funcionários, com seus líderes, com seus supervisores, chão de fábrica. Leve isso daqui para vocês. Se inscrevam no canal, compartilhem, não só aqui, mas no Papo de Busão. E muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Edu, que Deus abençoe. Faço das tuas palavras a minha, me coloco à disposição. Né? Você empresário, né? Empreendedor, você diretor, gerente, supervisor, coordenador, analista, instrutor, né? Mecânico, motorista. Se vocês precisarem de um papo legal, que vá contribuir, que vai ajudá-lo, né? Que a gente possa, de alguma forma, com a experiência que nós tivemos na carreira, trazer resultado para a tua empresa, né? E ajudá-lo, eu estou à disposição. Peço, né? Papo de Busão. Tamo junto. Estamos juntos, né? Tamo junto. Também eu vi um conhecimento diversificado, eclético, né? Que acaba aprofundando em todas as áreas da empresa, é bem amplo. Né? Convido a todos aí para ver, compartilhar. Agradeço de antemão aí a audiência de todos e estamos sempre à disposição. Papo Sem Fronteiras, o programa que promete e entrega o conteúdo com diversidade e com profundidade. Até a próxima. Valeu, galera.